Conexão Alagoinhas volta de novo no cenário da arte da cidade. Vocês sabem, quem me conhece, quem me acompanha aqui desde março, sabe que eu adoro trazer coisas das manifestações, matérias sobre manifestação cultural aqui na cidade. E hoje eu trouxe aqui o artista plástico, um artista plástico que vai se apresentar, porque eu sempre digo que nada melhor do que a própria pessoa para falar dela mesma. Mas o assunto inicial vai ser o primeiro salão de artes visuais aqui em Alagoinhas, para jovens, estudantes, né? Salão estudantil. Então ele vai contar um pouquinho para nós sobre isso e depois o papo vai ser arte pura, viu, gente? Muito obrigada, Litos, por você estar aqui conosco, por você ter aceito o nosso convite para falar sobre arte. Então comece se apresentando aí para nós, porque é isso aí, é você que tem que falar de você. Obrigado. Bom, eu sou Lito Silva, sou artista alagoense, uso a linguagem do desenho, da pintura, da escultura, para expressar o melhor que existe em cada um de nós, né, a partir do meu silêncio, né, que para mim a arte é o silêncio visível, ou que torna visível o que está silenciado, né? E a arte tem construído para mim muitas respostas que a gente carrega em toda a nossa existência, né? E hoje, para mim, ela não é um ponto de importância, é uma necessidade, né, para a minha caminhada, de existir nesse plano, nesse momento, né? E ser alagoense me torna mais pleno ainda, né? Porque a nossa riqueza de armazém de bem simbólico é fascinante, que ainda é invisível para a maioria dos habitantes dessa cidade, né? Então vamos começar a falar do primeiro salão. Isso. O propósito do primeiro salão é justamente emoldurar e valorizar esses elementos simbólicos que estão invisibilizados, inclusive esses jovens artistas, né? Ser artista é um ato de coragem, né? Porque há aqueles que têm, digamos, o impulso e o talento de desenhar, de copiar o que é visível, né? E isso fica, como eu falei, no ponto de importância. Mas quando essa importância vira uma necessidade, onde aquele jovem, mesmo sendo bloqueado pelo pai, pela mãe, pela família, pela sociedade, porque dizem que isso não vai levar ele a nada, né? Ele continua desenhando, ele continua se expressando, continua pintando e encantando a todos, né? Porque a arte rouba o seu momento. Ele pega a sua atenção e você para e você vai para um outro ponto da tua memória, né? E isso cura. E esses jovens estudantis, que existem muitos em nossa cidade, nós selecionamos 11 através de um projeto da PENAB, pela Secretaria de Cultura do município, que foi proposto pela Fundação Iracigama de Cultura, e a gente vai começar essa imersão amanhã com uma oficina da cosmogonia da arte. É entender a origem da arte. Desculpe. Porque é preciso que o estudante ele tenha a natureza do seu papel. Eu, desde os meus 13, 10 anos, sempre sabia desenhar. Todos diziam, por o fato de desenhar, era artista. Mas eu só fui mergulhar e entender o que era arte quando eu fiz 50 anos de idade. Tive dificuldades, ninguém me esclarecia do que era arte. E esse salão, a gente não quer só mostrar a produção,
a gente quer trabalhar com esse jovem de uma forma de formá-lo para esse papel na sociedade, de ser um produtor de bens simbólicos, né? Que transforme momentos de muitos, né? E aí nós vamos preparar esses jovens para entender o que é arte, como ele ganha uma identidade visual de ser artista, para ele ser a sua singularidade, na sua formatividade, né? Como ele realiza isso, como ele vai se apresentar para o público, né, com a sua produção, como ele chega a uma galeria de arte para entrar no mercado da economia criativa, para poder ter uma chance de sobreviver e aprender a ser um empreendedor. Porque todo artista é um empreendedor. É um empreendedor, né? E agora me diga uma coisa, quando vocês abriram as inscrições, os estudantes, os jovens, eles foram tocados por isso? Foram muito jovens? Como é que foi essa seleção? Foram muito jovens, e aí foi online, né? Eles se inscreveram na forma online, enviaram fotografia dos seus trabalhos, e aí teve uma curadoria que selecionou esses 11 artistas, né? De 16 a 28, a 30, de vários níveis, ainda questão no curso médio até universitários, né? E a gente está feliz com o grupo, muito feliz mesmo. Eu acho que a gente vai surpreender com a qualidade desses jovens artistas em outubro, aonde a gente vai montar o Salão de Arte. O primeiro Salão de Arte. Também o Salão Estudantil de Artes Visuais de Alagoinhas. Então, esse pontapé inicial já abriu um novo cenário de arte em São Paulo. Gente, olha, eu tenho essa ligação forte com São Paulo, vocês sabem. Então, toda vez eu estou falando da Alagoinha, São Paulo. Mas por isso que nós chamamos de conexão. Porque tem tudo a ver. São Paulo com Alagoinhas. E esse é o mercado que todo artista sonha em chegar. É em São Paulo. Em São Paulo. É lá onde estão as grandes galerias, né? Os grandes curadores, né? E hoje, com o advento da inteligência artificial, sim, que muita gente julga que foi falado que a arte vai desaparecer, o artista, pelo contrário. Hoje, o que está se revelando a nível internacional lá fora, eles já não querem mais a arte produzida e já reconhecem aquela arte bem feitinha, ele quer a coisa que está a marca do artista, as pinceladas fortes, no caso de artes plásticas, né? A coisa inacabada, a coisa bem artesanal, né? E isso vai ganhar peso e valor. A humanização, né, no fazer, isso não vai se perder. E eu acredito que a gente, como artistas, a gente está tendo uma abertura de engrandecimento, de valorização. Porque o fazer humano é extraordinário. Sim, né? Sim. E a gente não escreve mais à mão. Não fazemos mais texto de caneta. E isso, ao não fazer isso, é dito que o nosso hemisfério não é trabalhado. Não é trabalhado. Mas o desenho e a pintura, as crianças devem, e os pais devem incentivar, né, as crianças a desenhar, aqueles que gostam de desenhar, porque vão ativar, né, os seus neurônios, né, e os seus hemisférios criativos de percepção do seu universo, que muitas das vezes o assusta, né? E o refúgio, muitas das vezes, é a caneta, e é o papel, é o desenho. E nós estamos vivendo um dilema e uma discussão bem grande em todos os setores, né? Direito, arquitetura, todos, absolutamente todos. A questão da inteligência artificial que invadiu todos os mercados, e as pessoas estão... Quem realmente percebe, né, essa revolução, entende também que não pode ser abandonado, né, tudo aquilo que foi criado desde o início. Não, pelo contrário,
Eu acho que a inteligência artificial vai impulsionar. O artista vai utilizar a inteligência artificial, que é uma forma de você dar salto quântico, vamos dizer assim. Sim. Queimar etapas. Sim. Né? Mas a criatividade é inerente ao ser humano. A máquina não vai criar. Não vai conseguir criar. Né? E a criação, ele fura bolhas. Né? A arte é um texto. Né, arte plástica. Né? O Michelangelo falava que a pintura é a poesia muda e a poesia é a pintura cega. Então eu mesmo, quando desenvolvo um trabalho de pintura, é um texto que ali está sendo desenvolvido. E o jovem sente isso. Pelos trabalhos em que a gente contemplou, a gente vê muito esse texto, né? Esse expulsar de criatividade, né? Em nosso meio estudantil, e que está invisível. Porque o artista plástico ele é muito solitário. Né? Ele produz sozinho, ele trabalha sozinho, pensa sozinho, e por estar sozinho, muitas das vezes é mal interpretado. Né? E às vezes ele não encontra com quem dialogar. E o momento que a gente está criando é isso, uma pequena comunidade, né, para que esses jovens possam se encontrar, se conhecerem e dialogarem. E dialogar com os artistas mais velhos da cidade. E agora só um ponto, na verdade você acaba até respondendo uma coisa que eu quero colocar, que é a questão assim, estes selecionados, né, esses que foram selecionados, eles estão nesse exato momento de querer falar, de querer mostrar, de entender que agora é o momento de expandir, é isso? Isso, exatamente. Porque muitas das vezes eles desistem de continuar de serem artistas, porque não encontram espaço na sociedade. Canal, né? Não existe um canal, Sim. Não existe um mercado. A gente também precisa criar um mercado de jovens colecionadores de artes. Mas você só pode comprar arte se você encontra opções para escolher e selecionar. É tanto que a gente montou, este ano, na Fundação Iracigama, uma galeria de arte com o nome Mário Cravo. Né? E o Mário Cravo, antes de morrer, nos deu essa permissão por cartório para a gente usar a titularidade dele, com esse propósito de incentivar os jovens estudantes de arte da cidade para poder ganhar o mercado. Então, a gente está apresentando a galeria junto com o salão. Quer dizer, a gente não está construindo sonhos, a gente está construindo possibilidade de sobrevivência e manutenção como um cidadão como outro qualquer, como um pedreiro, como um sapateiro, como um médico, um doutor, criando um mercado, abrindo um mercado. E é esse o propósito da Fundação Iracigama. Que é ampliando o olhar, né, para outros lugares, né, porque o que falta é isso, né? Exatamente, porque esse diálogo de mercado é de galeria para galeria. Então, se você não, recebe um aval de uma galeria, a galeria não lhe reconhece, que é como se desse um certificado, e você também assume o compromisso que para você, uma galeria aceitar um artista, ele tem que ser um artista que tenha compromisso com esse fazer. Não é um hobby. Sim. Ele é um artista profissional, ele vive daquilo. Ele levanta pensando no que vai desenhar, no que vai pintar, no que vai produzir, como outro profissional de qualquer outra expressão qualquer na nossa sociedade. Então a galeria legitima isso e de galeria para galeria se espalha nessa rede, né? E aqui nessa região, é a primeira iniciativa? Nós temos aqui o Agreste Baiano, o que está ligado principalmente com a cidade de Alagoinhas, né? Nós temos muitos municípios próximos, né? Nós somos o primeiro, existe uma outra oficina nesse sentido, um outro olhar aí? Como de expressão da própria comunidade é a primeira.
Geralmente, quando vem oportunidade, vem de fora, certo? Mas são, sem, digamos assim, conhecer verdadeiramente a natureza desses criadores de símbolos e signos da sua comunidade. Vem, oferta talvez um curso e vai, mas como a gente está construindo é a primeira. É a primeira. E é o primeiro salão estudantil desse nosso território. Olha é o isso. primeiro. Eu não conheço nenhuma iniciativa similar a essa acontecendo, que já tem acontecido. Eu estou com meus 73 anos, 50 anos praticamente na área de militância, inclusive cultural. Não conheci. Inclusive, o primeiro salão de artes visuais do estado da Bahia aconteceu aqui em Alagoinhas, quando Iraci era professora, né, na faculdade de professores, né, antes de ser o NEB. Sim, né? Sim. Olha, antes de ser o NEB. Aí, através da própria Fundação Cultural da Bahia, FUNSEB, apoiou e realizamos, e eu fui o primeiro, a convite de Iraci, da diretora da faculdade, o primeiro curador e organizador do primeiro salões. A partir desses salões que a gente realizou, é que surgiu os salões regionais, também realizado pela FUNSEB, que agora está com edital na Bahia, que já fez vários anos. Ela copiou dessa nossa iniciativa aqui. Então, a Alagoinhas já tem um talento. Alagoinhas é precursora, então, né? Já tem essa natureza. E aí nós começamos a nossa conversa, assim que você chegou nos estúdios, falando dessa imagem aqui que nós temos, né, na parede do estádio, né, do Carneirão, né? E aí você fez a seguinte pergunta, né? Vocês elegeram a imagem, o Carneirão, como imagem do estúdio. E aí nós tivemos a primeira conversa com relação a isso, a esses signos da cidade, né, que são considerados populares, né, mais próximos da população. E aí você trouxe uma argumentação bem interessante sobre o que isso significa para a sociedade local. Vamos retomar isso? Bora. Então vamos lá, me diga. Como artista, é dito que artista tem a obrigação de transformar suas percepções em memórias. Sim. E as suas memórias em formas. E quando eu decidi ser artista profissional, foi a partir dos meus 50 anos de idade, eu fiquei diante dessa questão. Como transformar as minhas memórias verdadeiras, plenamente alagoense, em formas que eu pudesse dialogar e engrandecer essa cidade que eu nasci. Inclusive conhecer a sua história. Percebi aí que a gente pouco conhecia e pouco se valorizava os nossos bens simbólicos. E aonde eu comecei a buscar qual era a nossa verdadeira identidade sociocultural da cidade. Eu julgava que fosse afro. Embora estivéssemos aqui presente no meio da nossa organização social, os ingleses, os franceses, os italianos, né? Mas nunca me foi apresentado verdadeiramente qual era a nossa identidade. Mas a gente navegava no que se dizia na própria massa, tudo na Bahia é afro. Inclusive por a gente ter quilombolas aqui. Sim. Mas eu fui fazer uma investigação criteriosa, com método. Aí comecei a fazer uma etnoarqueologia. Eu me baseei no conceito de que cultura é um armazém de bens simbólicos. Sim. E que cultura é um modo de sentir e pensar de um grupo de pessoas. Então resolvi fazer uma exposição construindo um armazém hipotético, aonde eu iria buscar os objetos mais produzidos e consumidos pela população,
que ainda mantinha o seu fazer, as suas receitas originais, que sobreviveu durante o tempo e que ainda era valorizada e consumida em abundância. Aí eu fui para a feira, fui para a zona rural, e os elementos que eu colhi, os objetos que eu colhi desses ambientes, quando eu montei o armazém e fiz a pergunta qual é a origem, todos eles me disseram a origem é indígena. Todos nós consumimos beiju, farinha de mandioca, castanha, amendoim. E aí eu comecei a ficar impressionado como eu não percebia isso e como eu não via isso no modo de sentir, pensar de todos que me circundavam. Eu já nessa época morava na zona rural e começava a conversar com as senhoras mais velhas e mais antigas, e ela começava a falar que suas avós eram gente sem valor, eram pessoas que foram retiradas de certa região. Eu moro ali próximo em Narandiba, em Portão, e lá foram jogadas como gente sem valor. E elas andavam pela caatinga, pelo agreste, com cabelo, e eram capturadas a laço. Muitos alagoenses têm essa história na sua família. Uma avó, um bisavô foi capturado a laço e tal. E aí, isso me gerou uma necessidade, um compromisso de criar objetos, formas, como mensageira de que a gente perceba a nossa verdadeira identidade. O nome da nossa cidade chama-se Alagoinha. Mas Alagoinha é um nome estranho, seria As Lagoinhas, porque dizem que o nome é Alagoinhas porque a gente tem muitas pequenas lagoas. Mas quando a cidade foi constituída como vila, a única lagoa que tinha identidade dada por todos que agregaram em torno dela era a lagoa que ganhou a titularidade, um apelido de Fonte dos Padres. Mas ela era conhecida antes da vila como a Lagoinha. E ela ganhou notoriedade porque em torno dela tinha muita salsa silvestre. E a salsa silvestre a gente sabe hoje que é bom para os rins e para o fígado. E todos que bebiam da água dela se sentiam renovados, potencializados, rejuvenescidos. E sempre voltavam para beber dessa água. Em torno dela tinha muito capim silvestre, muita areia branca e tinha muita caça. E isso então virou um ponto de importância para que todos aqueles que adentravam o sertão eram aconselhados que viessem por aqui para pegar a água dessa lagoinha e se abastecer de caça. Então ela ganhou notoriedade. Quando foi estabelecido, virou povoado, quando foi estabelecido como vila, ela ganhou a titularidade Vila das, aí na ata tem das, vírgula, apóstolo, Alagoinhas, um S. Mas o apóstolo suprime só o artigo, o dá, não dá pluralidade à palavra. Isso foi um erro ortográfico. Sim. E não tinha outras lagoinhas, ninguém tinha chamado. A Lagoa da Feiticeira, a Lagoa do Mato, não existia essa denominação. Sim. Outras lagoas para dizer que era de várias lagoinhas. Existia fontes d'águas, rios, nascentes, mas não tinha título nenhum. E aí não sei porque que é um mistério, aí ficou esse erro na ata. Então o que é que fizeram? Tiraram o D e o apóstolo e ficou a Lagoinha. Mas, infelizmente, essa pequena lagoa, esse pequena fonte catalisador de humanos, responsável pela nossa geografia humana, pouco a pouco está se perdendo a sua identidade de presença. O alagoense não percebeu ainda que a sua mãe simbólica é aquela pequena fonte. A Vila Santo Antônio, devido a essas outras pequenas fontes em torno, ali onde tem o shopping, tem o Inocop, tinha muitas pequenas fontes ali, criavam uma atmosfera saudável. A gente era conhecida como Suíça brasileira.
Muitos vinham para a nossa região para se recuperar de doenças do pulmão. E a gente tinha essa riqueza. E aqui moravam povos originais. Segundo as minhas pesquisas, era da tradição dos amoréis, os abatirás, que era aforro dos Garcia Dávila, do primeiro Garcia Dávila. Ele deixava com que os indígenas vivessem e morressem como indígena. Essa é uma qualidade do primeiro Garcia Dávila. O neto dele, o Garcia Dávila II, em torno de 1630 a 1680, já não podia mais explorar o litoral para a criação de gado, por um novo decreto do Império. Ele tinha que ir para o sertão. Ele chega aqui, vê bastante água, um gado consome 70 litros por dia e muito capim. Naquela época ninguém plantava capim. Ele então exterminou uma comunidade que tinha uma oca ali onde é a igreja inacabada. Sim. Eram 56 almas que ali viviam. E ele se apossou dessa região e começou então a criar gado, que foi até o Maranhão, né? E me diga uma coisa, quando a gente fala em símbolo da cidade, que nem a gente no início falou, bom, a gente tem o Carneirão, a gente tem a igreja inacabada, a gente tem mais uma... A ferrovia. A ferrovia. Quais dessas construções podem ser identificadas como próprias da cidade de Alagoinhas, ou nenhuma delas? Que retrate verdadeiramente a nossa alma ancestral, nenhuma delas retratam, porque todas elas foram construídas para um apagamento, né, dessa nossa alma que ainda pulsa em cada um de nós. A gente pensa e se comporta como indígena, embora a gente não tenha o biotipo de um indígena. A gente dorme como indígena, come como indígena, fala como indígena, se comporta como indígena. Todos nós somos antropofágicos. O que é ser antropofágico? É devorar o melhor do outro para degustar e jogar para fora algo novo e singular. Isso é típico e notório do brasileiro, principalmente de nós alagoenses. Então, o único elemento que deveria realmente se apresentar era essa lagoa, que é a Fonte dos Padres, que ninguém nunca entendeu, ninguém nunca enxergou. Isso que eu ia te perguntar. Então, a Fonte dos Padres... É que seria o grande, digamos assim, gênese, né? E como elemento cultural, os nossos armazéns bem cultural é a farinha, é a mandioca, é o amendoim, é o milho, né? É o beiju, a tapioca, né? Esses são os elementos. A laranja não, embora a gente tenha ganhado notoriedade e a gente ganhou como elemento simbólico, né? Foi efêmero, é uma ilusão. Ela foi vendida, mas não nos representa. A ferrovia da mesma forma. Construiu uma nova cidade, mas um novo comportamento social, mas se foi, também não nos representa. Aí vem o elemento da água, aí diz, e a água? Sim, nós temos um belo lençol freático que está presente na lagoa. A lagoa é que tornava isso visível e presente e com qualidade. Ela curava. Sim, plenamente. Sim. E hoje o que a gente se apoia é na água. A Alagoinhas é água, mas sempre com elemento também industrial. Sim. Certo? Não com a beleza e riqueza que ela é natural. De uma forma natural, plena. Tanto é verdade que agora a indústria cervejeira, né, veio se apropriar desse elemento natural. Da região. E agora aqui, caminhando um pouquinho já mais para o nosso final, me diga uma coisa, nós vivemos hoje uma cultura efêmera, de uma forma geral? E esse que é o grande problema do alagoense. Ele não tem com que se orgulhar, que é tudo efêmero, tudo se vai. Eu, na minha geração de jovem, tudo dizia que aqui tudo se começa e se acaba. Não se permanecia. Hoje está se mudando um pouco isso, mas continua ainda se apoiando com coisas efêmeras.
a não ser a própria água, mas a água está se consumindo, que pode também ser contaminada e ser prejudicada. Mas o estádio representa um esporte, que é também uma ilusão, que é uma coisa efêmera. A laranja foi uma coisa passageira, o petróleo foi passageiro. Então a gente fica buscando uma identidade sociocultural em coisas que não nos constrói, não edificam uma memória afetiva plena e ativa, para que a gente tenha no peito dizer, eu sou alagoense. Mas o que nos dá orgulho, em que eu cunhei há pouco tempo uma expressão de ser o alagoíndio, né? Que vem a Alagoa e os nossos povos originais, né? Essa riqueza da nossa culinária que a gente tem, né? A gente é um grande produtor de amendoim, de mandioca, fomos um grande produtor de fumo, e hoje Alagoinhas começa a se destacar também como fumo, como charutos, que é produzido ali perto de Argelia com a charuteira que já ganhou prêmio, né? Sim. Então Alagoinhas está se reconstruindo pouco a pouco, e é essa a missão do artista, é acordar para esses bens simbólicos que estão invisíveis, né? Mas fora isso, só nos causa uma distração, são pontos de importância, mas não são necessidades. O que nos dá fortalecimento são os elementos naturais que geram uma necessidade de manutenção, de convivência e de conexão. E agora eu gostaria que o senhor olhasse ali, que você olhasse ali para a sua câmera e dissesse o que o povo de Alagoinhas pode esperar da sua própria arte. Eu diria que o alagoense, ele é forte e poderoso. Nada impede, nada impedirá, nada detém, nada irá deter, se cada um alagoense escolher o caminho e insistir neste caminho. Porque ele consegue e vai conseguir. Nós temos uma riqueza extraordinária a ser explorado, a ser conhecida. E aqui fica um convite para vocês: visitem a Estação São Francisco, que é a sede da Fundação Iracigama, onde tem um museu, onde revela todos esses valores simbólicos para todos vocês. Se você quer conhecer um pouco mais profundamente a nossa história, a nossa memória, vá até a Estação São Francisco, que é a sede da fundação, que é conhecido como FIGAM. E lá estaremos de braços abertos para recebê-lo e fazer uma visita guiada. E com esse convite, nós encerramos o nosso programa Conexão Alagoinhas com a seguinte questão. Gente, a arte sempre salvou o mundo. Até o próximo programa.